Vamos começar? Senhor, te damos graças, ó Pai, por este momento, Senhor, por esse privilégio, Deus, de hoje eu poder estar participando dessa aula com teus filhos, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, mais uma vez, porque vamos ter a oportunidade de estar aprendendo mais e mais da tua palavra, Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu ilumine cada vez mais o teu filho, Senhor, para falar conosco. E para que possamos, Deus, aprender e praticar, Senhor, aquilo que nós aprendemos de Ti, Pai. Te damos graças por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Amém. Bom, igreja, a gente está, finalizando aí o Sermão do Monte. Então a gente viu, que Jesus já disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus. E aí ele começou a entrar, nas bem-aventuranças, Eu não vou falar as 9 de novo, Mas vocês têm aí tudo que ele falou que um discípulo dele deveria ter. E aí depois ele entrou com mais 9 sobre tudo aquilo que o discípulo não deveria ter. E a palavra é tão perfeita que ele pegava a lei e falava assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, se referindo à lei. E aí ele estabelecia um novo fundamento em cima daquilo, Eu tenho falado sobre a nova aliança e ele foi subindo a régua, Foi falando sobre tudo 9 coisas, que a gente não poderia fazer como discípulo de Jesus. E aí aqui em Mateus 7, a gente viu semana passada, já alguma coisa aí sobre Mateus 7, que tudo que vocês querem que os outros façam para você, façam vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas, Então, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, Então, como eu quero que minha esposa me trate, o que eu tenho que fazer? É o jeito que eu trato ela, De maneira graciosa. Eu quero que ela seja graciosa comigo, eu vou ser gracioso com ela, Eu quero que ela seja respeitosa, eu vou ser respeitoso. E assim vai, Por isso que chamam de regra de ouro esse versículo, De Mateus 7:12. E aí, a gente entra hoje em Mateus 13, a gente terminou com o 12, que é o ensino da porta estreita, E verdadeiramente, irmãs, eu acho assim, uma vergonha as igrejas não levarem a sério o Sermão do Monte, sabe? Ou, assim, relativizarem as coisas que Jesus falou, Eu acho que a gente não tem o dever de alertar, sobre essas coisas e de praticar, de buscar, viver, buscar verdadeiramente, porque se a gente for atrás da cultura religiosa do nosso dia, vão, e já estão, que vão, ressignificar todas essas coisas, A igreja hoje ela está progressista, ela recebe as coisas do mundo e acomoda, nas coisas de Deus. E a gente é que tem que se acomodar à palavra, não a palavra a nós, Então, assim, para continuar, vamos continuar em Mateus 7:13, se alguém puder ler para a gente. Ah, outra coisa, é muito importante, toda vez que a gente lê a palavra, eu fico batendo nessa tecla, porque aqui é uma escola, então aqui a gente tem liberdade para isso, entender o contexto, parar de ficar lendo versículo aleatório fora de contexto. Então, assim, tudo isso que Jesus está falando é para concluir aquilo que ele falou no Sermão do Monte. Não é uma coisa voando do nada. Então, ele está falando para os discípulos, a multidão está ouvindo, mas ele está direcionando para os discípulos, e aí ele começa a concluir. E Mateus 7 é essa conclusão, tá? Não é fora de contexto. Então, se alguém puder ler Mateus 7:13 para a gente. Eu leio, pastor. Amém.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, a irmã Teresa leu para a gente aqui, né? Perdição, aqui nesse contexto, é o inferno eterno, tá? Por isso que está falando se perdeu, perdição. Se perdeu, é o inferno eterno, né? Eu sei, igreja, que as pessoas não gostam de ouvir sobre isso, sobre o inferno. Eu sei disso. Mas Jesus falou várias vezes, inclusive aqui no sermão, né? Se vocês tiverem com Mateus aberto, se vocês forem lá no Mateus 5, no Mateus 5, 22, ele falou que todo aquele, né, que insultar o irmão vai estar sujeito ao tribunal, quem ofender, né, o irmão, tal, estará sujeito ao inferno de fogo, né? Depois, no 29, de novo, né, para assim, a gente lidar com o pecado, ó, se o seu olho direito fazer tropeçar, arranca ele, né, e joga fora, porque é preferível perder parte do corpo do que o corpo inteiro ser lançado aonde? No inferno, né? E no 30 ele falou de novo, né? Então, assim, se a gente analisar, igreja, vocês acham que não há multidões de pessoas, estou falando multidões, andando no caminho largo? Vamos ser sinceros, estou falando o padrão da Bíblia, né? Nesse caminho espaçoso, nessa porta larga. Cristão ou não cristão, andando nesse caminho, cortou. Gente, espera aí que eu acho que o Marcelo caiu, pessoal. Marcelo caiu. Vamos lá tentar de novo. Tá entrando. Voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Eu fui desligar a ligação que estava entrando e acho que me derrubei, não sei. Então, assim, tanto cristão como não cristão, o triste é a gente falar, né, tanto cristão, né? Tá indo nessa porta larga, né? Eu tenho visto isso, assim, como os cristãos estão lidando com ira, né? Os olhos impuros, para onde estão olhando, né? Pornografia no meio cristão, divórcio, adultério, né? O tolerar o pecado que Jesus falou, né? Para a gente arrancar o olho, né? Arrancar a mão, tal. Então, assim, mesmo um cristão vivendo dessa maneira, ele vai estar em que caminho? Está no estreito? Está no largo, né? Então, assim, cristão ou não, nesse caminho, está indo para o caminho da perdição. Mas está invernizado, né, com uma religiosidade. Mas é claro que o final é a perdição eterna, é o que está dizendo a palavra, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E são muitos, a irmã Teresa disse, que entram por ela, né? Então, assim, Jesus, ele não negociava com a verdade, né? Hoje eu almocei com o Gabriel, o pastor Gabriel, né? E a gente comentou isso, né? De como se posicionar, né? Amar, mas se posicionar com a verdade, sempre, né? Assim como Jesus fazia. Então, Jesus não estava muito preocupado em ser popular no meio religioso. Ele estava preocupado com as vidas, com as almas, né? Então, o cara começava a falar de dinheiro, ele era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino, né? Então, e nesse contexto de riqueza, não é necessariamente financeira, né? Pode ser no nosso intelecto, na nossa inteligência, na nossa reputação, sabe? Nossa argumentação, a gente valorizar essas coisas. Então, o que Jesus está dizendo é que tudo o que ele falou nesse Sermão do Monte, de Mateus 5, 6 e 7, é uma porta bem estreita, por isso que está logo concluindo, né?
Ele sabia, ó, isso aqui é uma porta estreita e um caminho apertado, mas é esse o único caminho que vai conduzir vocês para a vida, né? E ele ainda reforça que pouquíssimas pessoas é que vão encontrar e entrar nesse caminho. Então, que sejamos nós, na igreja, que a gente se conscientize. Vocês creem mesmo que multidões de pessoas, né? A gente vê o pessoal falando, nossa, vai ter 150 milhões de evangélicos, tal, no Brasil. Você acha assim que multidões, né, esse número de pessoas, escolherão a porta estreita e o caminho apertado? Né? Eu estou trazendo questões para a gente, né? E esse sermão não foi dado para quem não é cristão, foi dado para discípulo, né? Aquele que já estava firmado no fundamento do arrependimento e da fé em Cristo, né? Que verdadeiramente, né, nasceram de novo e se tornaram filhos de Deus. Como que alguém vai andar no padrão desse sermão sem estar fundamentado nisso, né? E mesmo os discípulos entendiam que essa porta realmente era estreita e que o caminho era apertado, né? Que poucos iam encontrar. Eles não esperavam que as multidões escolheriam esse caminho. Eles sabiam disso, né? Então, assim, quando a gente fica olhando essas mega church aí, vocês acham que a grande maioria que está lá, né, igreja de 10 mil, 5 mil, está em que caminho? Está no apertado ou está no largo? Então, assim, vocês entendem a seriedade que a gente está falando aqui, assim, por mais que a gente tenha essa informalidade, né, essa liberdade entre nós, mas a seriedade do que a gente está tratando aqui, cara, falando assim, a gente tem que trazer para a nossa realidade, Brasil, essas mega church aí, 10 mil em tudo que é lugar, todo mundo é crente, ei, aleluia. E aí, cara? Então, assim, esses falsos mestres estão conduzindo as pessoas para a destruição, é o que Jesus está falando, cara. Porque você está falando, né? É óbvio que eu adoraria ver uma igreja de 10 mil discípulos. Quem não adoraria, né? Pô, 10 mil pessoas andando nesse caminho. Mas a gente vê isso com as vidas, né? É assim, né? Como que a gente vai estar no paraíso se na terra a gente não segue Jesus? A gente quer seguir lá, mas para estar lá você tem que seguir aqui, né? Então, assim, na grande maioria das igrejas, eu tenho visto pessoas querendo ir para o céu, mas sem seguir Cristo na terra. Mas não tem atalho, né? Essas igrejas que meio facilitam, né? Criam o atalho, assim, não são as igrejas que as portas do inferno não prevalecerão. Pode ter certeza disso, né? Quando a igreja está apresentando esse caminho largo, espaçoso, essa multidão de gente, né? Cara, não é isso. Não é isso, sabe? Igreja ser LGBT mais e tal, né? Onde as pastoras são casadas, ou os pastores são casados homem com homem, mulher com mulher, né? Ou nas coisas mais simples até, né? Ó, não tem problema não. Pode continuar amando o dinheiro e Deus também. Aquele verso lá, odiar um ou outro, não é bem assim. Continua aí que estamos juntos, né? E os líderes vão lá, porque tem interesse no dinheiro que você está levando, né? Então, quando ele fala no 14 aqui, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram, né? Mateus 7,14. Então, vocês entendem por que foi no final do sermão que Jesus disse que essa porta era estreita e esse caminho era apertado? Porque ele estava explicando como era esse caminho e essa porta. E que poucos encontrariam. Ele não estava generalizando. Ele foi muito claro no sermão, e aí ele falou: ó, é estreito, é apertado, mas é o caminho que conduz à vida. E são poucos. Né? E aí ele diz no 15, quem pode ler o 15? Mateus 7,15.
Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Estávamos com saudades dessa oratória. Ah, Bem-vinda, minha irmã. sem falar de saudade, senão eu começo a E dessa chorar. carinha, e dessa carinha, gente, que saudade. Então, é Nossa, assim, né, irmãs? Ele não está falando daqueles que vêm trazendo outras religiões, não é nada disso, né? Ele está falando daqueles servos do Senhor com aparências de ovelha, né, disfarçado, que vêm com as suas Bíblias ressignificadas, sabe? Não é bem assim o contexto. Eles vão alargando a porta e o caminho, sabe? O progressismo entrando, o progressismo cultural entrando na igreja, né? Tipo assim, não, mas isso não é para hoje, né? O contexto hoje é outro. Então, eu fico realmente triste com esses líderes, porque a palavra é clara, né? Com aquele que faz algo de ruim com os pequeninos do Senhor, né? Jesus falou que era melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se jogar no rio. Jesus foi claro, ele falou, é melhor você fazer isso, porque o que vai acontecer com você é pior que isso, né? E eles vão diluindo a palavra de Deus, né? Explicando tudo conforme a sua conveniência ou para encobrir pecados. Então, assim, pô, eu estou vivendo de adultério mesmo, né, e tal, então eu não vou falar sobre essas coisas, né, então, ou a conveniência, ganância, né, e aí eles vão roubando o poder e a autoridade da palavra, né, então, eu preciso encher a igreja de jovens, né, eu preciso ter número, eu preciso fazer o negócio, a estrutura girar. Então, eu não vou falar de fornicação, eu não vou falar de santidade, de olhos impuros, né? de obediência aos pais. Não vou falar, porque senão a meninada vai vazar, né? Então, o grande problema é que no último dia a gente vai descobrir que Jesus manteve exatamente o que ele disse. Ele não mudou de ideia, né? Se você não acredita que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, então você deve ser sincero e para de seguir. Não, eu não creio que é, né? Agora, se a gente está seguindo só o que a gente acha que deve seguir, é o que Jesus chamou de hipocrisia. Porque você está seguindo quem? Você mesmo. Isso eu acho legal, eu sigo. Então, vocês estão me seguindo. Isso eu não acho, eu não sigo, né? E essa hipocrisia é que Jesus tanto combateu, porque ele ama a honestidade, a sinceridade, né? E eu vou falar uma coisa, minhas irmãs, eu creio que Deus ama mais os ateus sinceros do que os cristãos hipócritas, porque pelo menos eles são sinceros, cara, eu não te sigo porque eu não creio. Assim como um mega empresário que assume que o meu Deus é o dinheiro, eu quero grana, cara, eu quero grana, né? O triste é um cristão que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus nem existisse. Estão comigo? Né? Isso é a hipocrisia que ele combatia tanto, né? E Jesus condenou essa hipocrisia mais que qualquer coisa, igreja, sabe? No final, a adúltera foi salva, o ladrão foi salvo, mas os hipócritas foram condenados, né? Lembre-se desse verso, né? Quando vocês olharem o estilo de vida desses grandes líderes aí do movimento neopentecostal, cara. Olha para o estilo de vida e lembra disso aí, né? Vamos para o 16 seguir, porque a gente tem que bastante coisa para ver hoje, se Deus permitir. Mateus 7,16. só a Eve vai ler hoje. Eu posso continuar, vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou abrolhos, não sei. Isso, cara, é muito importante e a igreja mais
patina aqui, cara, porque faz tudo o oposto do que deveria fazer. Como eles serão? Nós estamos falando aqui, né, dos falsos profetas, né, os falsos mestres, os líderes aí que não tem nada com o Senhor, né? E aí, o que a Evelyn acabou de ler? Eles serão conhecidos pelos frutos, não pelos dons. Mas o rebanho fica seguindo só o dom. Ó, tá curando, tá não sei o quê, tá. Olha como ele fala. Só segue o dom, mas você vai reconhecer pelo fruto. Então, Jesus foi claro aqui, porque nesse meio que a gente anda, as pessoas só querem ser reconhecidas pelos dons. Mas o que Jesus disse? Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, um dos maiores erros, igreja, do cristianismo é reconhecer um homem de Deus por seus dons e não pelos seus frutos. Eles fazem o oposto do que Jesus disse para fazer, quando a gente reconhece um homem pelos dons, não pelos frutos. A gente é enganado, na verdade. Por isso que tem tanta gente enganado, porque tanto o verdadeiro profeta como o falso têm dons. Entendeu? Só que o fruto, só o verdadeiro vai ter. O falso não tem fruto. Então, a gente não tem que olhar, nossa, está corando, é eloquente, nossa, olha a doutrina, né? Não se esqueça que Jesus mesmo falou que está vestido de ovelha. Ele tem tudo isso, mas é um lobo. Né? Então, a gente deve olhar para os frutos do Espírito na vida dele. Então, a gente começa pela humildade. Ele é humilde, né? Tem compaixão pelas almas ou extorque as pessoas, né? Ele está livre do amor ao dinheiro. Então a gente tem que olhar para o fruto, né? O fruto da benignidade. A gente tem professor aqui, ó, a Fabi vai falar de cor, da bondade, fidelidade, mansidão, né? Os 9 frutos lá do Espírito. Ou seja, veja se os frutos da vida de Jesus está presente na vida dele, não é dom. A gente precisa, igreja, eu falo com tremor mesmo, ser evangelizado de novo. Porque a gente só aprendeu porcaria nesse movimento, cara. Só trouxe porcaria. Então, quando a gente vê Jesus fazendo, né, o que esses líderes estão fazendo, quando que a gente viu na Bíblia o que é feito hoje, essas campanhas da prosperidade, todas essas bizarrices aí. E a gente acaba aceitando isso, igreja, como se fosse parte do evangelho, mas nunca foram. Nunca foram. Ou Jesus coletava oferta depois de uma cura? A gente vê, em toda a campanha tem isso, cara. Você termina de curar, passa a sacolinha aí, cara. Então, assim, são mercenários da fé, né? Vocês já viram algum apóstolo de Jesus fazendo algo semelhante do que fazem hoje? Eu estou trazendo essas coisas para a gente amadurecer na fé cristã, né? E por que a gente acaba achando normal essas coisas? E acaba tolerando isso na igreja que não é nossa, que é de Jesus? Porque a gente foi enganado por esses falsos profetas, essa é a verdade, os profetas dessa geração. Aí a gente acaba aceitando, né? Tudo é evangelho, né? Então, outro ponto, né, é que nem Jesus, nem os apóstolos, igreja, nunca aceitaram nenhum centavo dos descrentes. Isso é muito importante, que é uma tragédia hoje, né? Hoje, os descrentes em qualquer reunião ouvem o evangelho e se sentem constrangidos a ofertar na obra de Deus. Mas não é obra para eles. Eles não são filhos. Primeiro se convertam, né? Está lá em 3 João 7, né? Saíram nada recebendo dos gentios, né? Então, alguém aqui pagou para ter pecado perdoado? Para ser curado?
Tá vendo o cuidado e o zelo que a gente tem que ter com esses falsos profetas, né? É tipo assim, você vai numa loja, compra algo e quando você chega em casa, você vê que não está funcionando. Aí você volta lá e pede seu dinheiro de volta. É ou não é? Ó, não está funcionando, me devolve aí. Agora, você vai numa dessas campanhas de cura, ser compelido a ofertar esses ministérios. É uma pressão, né, a selar. Aí, depois de você fazer isso, você não é curado. Mas você não pode pedir seu dinheiro de volta. Olha o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus, igreja. Né? Entende? Porque que nunca se deve pedir para ofertar nesse tipo de campanha, cara, porque não é nosso, é de Jesus, cara. Isso é um desserviço ao Evangelho, cara. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca fizeram isso, nunca. E os não cristãos estão dando dinheiro em troca de promessa de cura. Eles não têm relacionamento com Deus, mas eles estão crendo no que você está falando, cara. E você está queimando o nome de Jesus, cara, porque esses caras estão mercantilizando o Evangelho. Perderam totalmente o temor. Né? Mateus 10:8, alguém pode ler para a gente? Mateus 10, verso 8. Mateus 10, 8. Peraí, deixa eu ver. Ixi, Deus. Deus. Peraí, muita calma nessa hora. Quem está assistindo agora, muita calma. 10, 8, né? 10:8. Tá. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Precisa explicar esse verso, irmãs? Irmãos? Cara, recebeu de graça, dá de graça, cara. Cura, ressuscita, expulsa. De graça. Né? Então, a gente precisa reconhecer pelos frutos. Por isso que Jesus falou, por acaso você vai colher uva de espinheiro ou figo de erva daninhas, né, da Evelyn de Abrolhos, tal. Então, é simples assim, o fruto vai manifestar qual é a árvore. Não é o dom, é o fruto. Então, olha sempre para o fruto, não olha para o dom. Satanás é cheio de dons, cheio, mais que qualquer um aqui, mas não tem frutos, não tem caráter. E Satanás compartilha de seus dons com seus servos, suas habilidades, né? Vamos continuar lendo o verso 17 e o 18? Alguém puder? Mateus 7, 17 e 18. Eu vou. Mateus Amém. 7, 17 e 18. É, Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. então, Jesus ele é muito didático, né? Ele está bem claro, ele está falando, ó, vocês têm que reconhecer pelos frutos, não é pelos dons. E aí ele ainda fala, ó, a árvore boa vai produzir bom fruto, e a má, mau fruto. A árvore boa não pode produzir fruto mau, e a má não pode produzir fruto bom. E o que a gente faz com uma árvore que não produz bom fruto? A Ju vai ler o 19. Eu vou ler o 19, peraí, nós já vamos ler o 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada ao fogo. Isso quer dizer, igreja, ter a nossa natureza que é ruim, né? Nossa natureza caída, crucificada, sabe? Lembra que o João disse que estaria vindo, né? Que Jesus estaria vindo com o machado para meter na raiz, né? Então, aqui está o sentido, vai ser cortada e substituída por outra árvore. Né? Então, muitas pessoas tratam apenas as consequências dos pecados, né, na vida, sem permitir que Jesus vá lá na raiz, né? Trabalhar na raiz. Então, assim, a gente vai meio que passando pomadinha, sabe? Fazendo a coisa tópica, em vez de ir lá na raiz, no problema, né? E dessa maneira, a gente nunca vai resolver verdadeiramente o problema, porque o problema está lá na raiz,
que é uma vida autocentrada, né? Ou seja, eu sei o que é o melhor para mim. Já comigo, eu sei. E essa vida assim autocentrada, a gente só vai colher fruto nosso, porque é a nossa vida. A gente vai viver buscando honra de homens, porque é fruto nosso, né? Até a gente deixar esse machado ir na raiz, né, a gente vai continuar sem experimentar a plenitude da salvação, a verdadeira, né? A gente não vai saber o que é o verdadeiro arrependimento, né? O que é o verdadeiro batismo, né? A gente nunca vai saber de qual pecado nós nos arrependemos, né? E se a gente for na raiz, o pecado é ter uma vida autocentrada, né? Em nós mesmos. E a gente precisa nos arrepender e mudar de direção, né? Eu sei que tem pessoas que nunca ouviram essas coisas antes e ficam desconfortáveis, mas a palavra faz isso com a gente e é bom, sabe? Ela tem a medida perfeita, né? Da atração e da ofensa, né? Jesus é a atração e a cruz é a ofensa, e ela é perfeita por isso, né? Então, assim, a raiz da nossa natureza precisa receber essa machadada, igreja, né? Se a árvore má, né, se a gente não entende a má notícia antes da boa, não vai funcionar. Então, se a árvore má não for cortada, a gente não tem como produzir o fruto bom. Jesus falou, né? E isso é que vai testificar quem pertence a Cristo. Qual que é a marca dos que pertencem a Cristo? Vamos abrir Gálatas 5:24? Vou ler. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, aqueles que pararam de fazer apenas a vontade própria, aqueles que mataram a sua própria vontade, esses são os que são de Cristo. Falando aqui, né? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e com os desejos. Então, essa é a marca, né, daquele que pertence. A gente crucificar nossas paixões, nossa vontade, nossos desejos. Então, quando a gente crucifica a nossa velha natureza, o que acontece? Recebemos a nova. E é só com essa nova natureza em Cristo Jesus que a gente produz bons frutos. Mesmo se a gente não tiver dom, igreja do Espírito, isso não importa. Deus é que dá diferentes dons para diferentes pessoas, e ponto final. E Jesus repetiu novamente isso pelo grau de importância, né? Ele falou lá no 16, né? Mateus 7,16, pelos frutos vocês os reconhecerão. E aqui no 20 de novo, assim, pois, né? Mateus 7,20, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, se a gente entender isso, igreja, a gente vai ser livre de muita decepção no meio cristão, que a gente vai entender o prisma que Jesus olha as coisas. A gente não vai olhar como uma manada manipulada, sabe? Entender que a gente é livre de muita decepção se a gente entender isso. São os frutos, né? Então, o cristianismo, na verdade, hoje, é dividido em duas categorias. A Babilônia, né, que lá em Apocalipse 18, se vocês quiserem depois ler, fala da Babilônia religiosa, que é essa igreja que eu estou falando, né? E que vai ser destruída por Deus no fim dos tempos. Está lá no texto, né? E a noiva de Cristo, que são aqueles que entenderam, né? Que é a Nova Jerusalém de Apocalipse 21, né? E lembrando que as duas
tem muitos dons, muitos, mas só uma tem os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os frutos do Espírito, né? É isso que a gente precisa ver, igreja, né? É por isso que não estão pregando mais o Sermão do Monte nas igrejas, porque isso é cura para a igreja. E eles não querem uma igreja curada, uma igreja madura, porque vai confrontar, né? Então, a gente viu os dons e os frutos, né, até agora. A gente viu o caminho estreito, vimos, né, o caminho estreito que leva para a vida, e eu não estou falando só de salvação aqui, né, porque salvação é fé em Cristo Jesus, né, arrependimento e fé, não por obras, né? Então, assim, a gente precisa manter o padrão do Sermão do Monte, mas não é isso que vai nos dar a salvação. A salvação é arrependimento e fé. Amém? A gente precisa vir a Cristo reconhecendo que a gente é pecador e que a gente não pode fazer nada para ter os nossos próprios pecados perdoados. E aí a gente aceita, né, que Jesus pagou esse preço por eles naquela cruz, que morreu, ressuscitou e nos libertou, nos salvou dos pecados. Então a gente só precisa se arrepender, porque sem se arrepender a gente verdadeiramente não sairá. Tá? Essa é a verdade. Por isso que é necessário arrependimento e fé para receber a salvação, né? Se a gente apenas crê que Jesus morreu pelos nossos pecados sem se arrepender deles, a gente não recebe a nossa salvação. Mesmo a gente crendo que ele morreu por eles, mas a gente não se arrependeu deles. Então, a gente, para receber a genuína salvação, né, a gente precisa dessa fé. E como que a gente sabe se a nossa fé, igreja, estou trazendo essas coisas para a gente meditar junto, né? Como a gente sabe se a nossa fé é genuína? Porque Tiago fala assim, que a fé sem obras é o quê? Morta, né? Aqui é que entra o Sermão do Monte. Pela fé, então eu tenho as obras aqui, ó. Eu vou viver essa vida, né? Se a nossa fé é genuína, ela vai produzir na gente um desejo de viver conforme a vontade de Deus, verdadeiramente, né? Procurando seguir o padrão desse sermão, do Sermão do Monte, né? Então, assim, um cristão precisa ter uma mente celestial, ou melhor, almejar as coisas do alto, sabe? Não estou querendo ser religioso, mas almejar essas coisas, né? Quando a gente só tem desejo terreno, eu já falei aqui, né, nas aulas anteriores, a gente pouco difere dos animais, porque todos eles também têm desejo terreno, né? Então, assim como os animais não têm interesse em Deus, se a gente também não tem, a gente vai estar como eles. Agora, quando a gente responde à voz da nossa consciência, né? Lembra, o que diferencia a gente dos animais é que o Senhor soprou em nós, né? O sopro de Deus em nós. Aí a gente lembra de Deus e aí a gente pode retornar dos nossos pecados, né? Esse é o primeiro passo para a salvação, quando a gente responde à nossa consciência, que realmente a gente é nascido de novo. E aí isso produz na gente um desejo de viver essa vida mostrada no sermão, né? Porque Tiago 2:26, como eu mencionei o verso, vamos ler, vai, o verso todo? Alguém pode abrir? Tiago 2:26. Posso ler? Amém. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, ele está comparando aqui a fé e as doutrinas com as partes do nosso corpo. Ele está fazendo esse paralelo, né? Então, assim, todos os órgãos do nosso corpo vão estar mortos sem o nosso espírito. Então, o que adianta a gente saber todas as doutrinas se o espírito não estiver lá?
Ele está fazendo esse paralelo, né? Os órgãos sem o sopro de Deus, sem o Espírito, estão mortos, né? O corpo precisa do Espírito para viver. Então, assim, é melhor a gente ter um corpo com apenas uma mão, né? Mais vivo do que manter as duas e morto. Estão entendendo? Né? Por isso que a gente não deve se gloriar da nossa doutrina, dos nossos dons, né? Porque o caminho é sempre estreito, né? Ele não foi alargado, apesar dos falsos profetas, né? Lembram que no final dos tempos, os dias seriam como o de Noé? É desse jeito, igreja. O caminho estreito estava na arca, que é uma estrutura criada por Deus para guardar eles dos seus juízos. E apenas os 8 estavam aptos, né? Todo o restante foi levado no dilúvio. Então, no final dos tempos, vai ser desse jeito, né? Noé, ele foi chamado de pregador de justiça, está na palavra, né? E ele e aqueles que ouviram foram salvos. Assim vai ser no final dos tempos, né? E nós também sejamos ou pregadores de justiça, ou que a gente esteja escutando pregadores de justiça. Então, quando fala pregador de justiça, é que assim, igreja, a gente não precisa também estreitar mais o caminho, como os legalistas fazem, sabe? Estreitando assim. Ele já é estreito o suficiente. A gente precisa manter a porta e o caminho exatamente do tamanho que Jesus deixou. Por isso que a gente precisa conhecer as escrituras, né? E os falsos profetas, então, eles podem atuar para os dois lados, ou alargando ou estreitando, sabe? Metendo peso em doutrina, sendo que não carrega nada, né? A palavra fala sobre eles também, né? Por isso é que a gente precisa ver os frutos e não os dons. Por isso que Jesus reforçou tanto que os frutos são mais importantes, né? Jesus tinha os frutos do Espírito por 33 anos e meio. E os dons, só 10% desse tempo, só em 3 anos e meio do ministério. Qual que é mais importante? Se a gente for levar por essa regra aí, é 10 vezes mais importante que o dom, o fruto, né? Se a gente pegar a vida de Jesus. Então, a gente precisa dos dois, do fruto e do dom, mas eles não são igualmente importantes. Amém? Nesses versos que a gente viu, né, em Mateus 7, de 15 a 20, a gente viu a importância, né, dos frutos, e Jesus mencionou, né, tanto no 16 como no 20, que pelos frutos a gente vai reconhecer, né? E aí ele já conecta com o versículo 21. Quem pode ler? Mateus 7, 21. Eu vou ler Mateus Amém. 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá bem claro, né? Senhor, Senhor. Mas fazer a vontade do Pai é o fruto. É negar a nossa própria vontade. A gente nunca vai conseguir, igreja, fazer a vontade de Deus sem negar a nossa. Não adianta a gente achar que a minha é igualzinha de Deus. Eu penso igualzinho Deus. Eu vou fazer a minha. Não, se você não negar a sua, você não vai fazer a de Deus, né? No Getsemane, Jesus não poderia fazer a vontade dele se fosse fazer a do Pai. É ou não é? E aí no 19 lá, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Então, a nossa própria vontade, ela é contrária à vontade do Pai. Por isso que Jesus disse, não a minha vontade, mas a sua. No céu, ele fazia a vontade dele.
porque era a mesma que a do pai. Mas no momento que ele se tornou homem, igual a gente, igreja. Vamos ler João 6,38? Ó, eu sempre falo, esse versículo aqui é a melhor biografia de Jesus em um versículo. Você fala, me fala a biografia de Jesus em um versículo. É esse aqui, João 6,38. Posso ler? Amém. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Tá claro ou não? Precisa botar tecla SAP. Ele desceu do céu não para fazer a vontade própria, mas a do Pai, aquele que enviou. E a gente acha que a gente vai fazer a nossa. Porque eu estou num nível aí que Jesus não entendeu qual que é, tal, estou no 2024. Então, assim, estou no 21 aqui, ó. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Esse Senhor, Senhor mostra essa excitação, né, de dizer que Jesus é o Senhor deles. Mas se eles não estão fazendo a vontade de Deus, aonde está o senhorio? Se eu não estou fazendo a sua vontade, como eu estou chamando você de Senhor? Então, assim, aqueles que morreram para suas vontades e estão fazendo a vontade de Deus, são os que vão entrar no reino de Deus. Então, a gente precisa nos qualificar, igreja, conforme esse versículo. E ele disse que seriam muitos, né, no 22, ó, muitos naquele dia. Estão comigo? Vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome nós não expulsamos o demônio. Em seu nome nós não fizemos muitos milagres. E mesmo que eles fizeram todas essas coisas, qual foi a atitude deles em relação aos pecados? Alguém pode ler o verso 23? Mateus 7:23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá vendo? Eles não lidaram com os pecados, vocês continuam praticando o mal. Então, assim, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim. Então, assim, igreja, eu garanto para vocês que muitas pessoas, muitos de nós, vão se surpreender com a quantidade de líder e de pastor cheio de dons, de profecia, de expulsar demônio, de fazer milagre, indo para o inferno. Muitos famosos estarão lá, vocês podem ter certeza absoluta que Deus dê graça para arrependimento, mas vocês vão ver muito, muito, porque eles vivem vidas luxuosas de ostentação, pode ver, aí o pessoal gosta de seguir, dar risada, mas vê qual que é o fruto da vida deles. Com o dinheiro de quem? De Jesus. Vários divórcios, adultério, ganância, mentira, esses são os frutos que eles mostram. Só que todo mundo está olhando o dom, porque o dom é que está enchendo lá. Todo mundo quer ver o dom, é o cara do dom. Vocês acham que qual é o caminho deles? E Jesus continua dizendo para eles: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, né? Podem ter certeza que vão ouvir isso. Eles vão ouvir isso, né? E não sou eu que estou dizendo isso, igreja. É Jesus. E eu creio 100% na palavra de Deus. 100%. Aonde ela me botou luz, eu creio 100%. Tem muita coisa que eu não entendo ainda. Mas aonde eu entendo, eu creio de capa a capa. E a palavra é clara, ó, naquele dia eles vão ouvir. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. E serão milhares, porque a palavra diz muitos. Muitos que se passavam por homens de Deus, né, mas eram enganadores, cara.
enganadores, né? Eles vão continuar dizendo, Senhor, Senhor, a gente fez milhares de programas de televisão, a gente tinha centenas de igrejas, a gente lotou vários congressos, tudo no seu nome. Todos aqueles milagres, tudo no seu nome. E Jesus vai dizer, mas eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. E a gente vai presenciar isso. O que ele quer dizer aqui? Que eles nunca se relacionaram verdadeiramente, né, de maneira sincera com Jesus. Porque senão, nesse relacionamento, eles teriam a natureza de Jesus, né? Aonde que está a humildade deles, né? Por que eles continuam amando as coisas do mundo, o dinheiro, né? Onde está a compaixão pelo rebanho de Jesus, que eles extorquem, né, para viver vida nababesca? A gente precisa nos perguntar essas coisas, né? O que vai ser importante nos dias finais? Dons ou a gente está livre do pecado? É o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que todos esses milagres, todos esses demônios expelidos, toda essa profecia vai valer zero se a gente não se livrou dos nossos pecados. E pecado, igreja, é qualquer coisa que transgride a lei de Deus. Né? Vamos abrir 1 João 3:4? A Adri está me dando uns toques aqui, a gente tem 5 minutos, talvez eu não consiga terminar. Talvez não, né? Não vou conseguir, tem muito texto ainda. Mas amém, a gente vai até onde der, porque eu não vou segurar mais, não. A gente vai honrar o tempo de vocês. Eu leio, Mar. Primeiro, 1 João 3:4. 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então ele ainda explica, né? Ele fala que todo que pratica está transgredindo, porque o pecado, né, é a transgressão, né, da lei. Então, lá no fim, igreja, naqueles dias, a gente vai ver que o que vai importar é qual foi a nossa atitude em relação ao pecado, sabe? Não quantos milagres a gente fez, quanto sermão você pregou, quanto evangelismo você fez, quantas aulas da escola da Bíblia nós demos. Não vai ter nada a ver com o nosso ministério, mas vai ter a ver com a nossa atitude em relação ao pecado. E aí leva a gente de novo para o Sermão do Monte, né? Muita gente hoje está satisfeita, igreja, isso é que é um engano que me entristece, né? Porque pensa estar trabalhando em algum ministério do Senhor. Mas a palavra de Deus mostra com clareza o que é primordial para o Senhor e o que vai valer nos dias finais. A nossa atitude com o pecado em nosso coração, né? Essa é a essência do Sermão do Monte. Como a gente vai lidar com isso? Por isso que Jesus concluiu o Sermão do Monte dessa maneira. No sermão inteiro ele não diz nada sobre ministério, só sobre vida pessoal. Dizendo que isso é que importa, né? Que é isso que distingue o verdadeiro do falso. Um verdadeiro profeta sempre vai enfatizar a igreja para a gente ficar livre do pecado. Ele vai priorizar a santidade, não os dons. Conhecerão pelos frutos, não pelos dons, né? E antes disso, né, do verso 16 ao 20, que foi em contraste com o que ele disse, né, a partir do verso 21, ele fala assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que gerou fruto, por isso que continua, né, nos frutos. Então, a gente pensa, mas como eles conseguem, né? Tem muita gente que fica racionalizando, não sei nem se é essa a palavra, né? Mas como eles conseguem exercer esses dons, né? Aí eu pergunto, como Satanás exerce os dons dele atualmente? Ele continua com as mesmas habilidades. Quer ver? Vocês sabem quem foi a primeira pessoa que fez descer fogo do céu?
Estamos falando de uma coisa grande, descer fogo do céu. Abel. Foi o diabo. Foi o diabo. Ah, Jó, né, viveu muito antes de Moisés e dos patriarcas, né? Por isso que no livro dele não se fala de patriarcas, de lei, de nada, né? É o livro mais antigo, né, da Bíblia. Vamos abrir para a gente ler esse texto, que acho que é legal para a gente finalizar aqui. Jó 1,16. Vou ler aqui. Jó Amém. 1,16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Então, quem É mandou isso? esse fogo? É isso. Lembra que estava lá? Satanás, deixa eu aqui fazer as coisas com o Jó, você vai ver aqui e tal. Fogo do céu, cara, né? Então ele continua agindo com seus poderes sobrenaturais para atacar os filhos de Deus, né? Como que a gente leu aqui, Jó capítulo 1, ele tem poder para atacar, né? A saúde dos filhos de Deus, a gente vê lá em Jó capítulo 2. Então, vocês acham que ele não tem poder para trazer as doutrinas dele no meio da igreja? Ele não teria poder algum se Deus não tivesse dado. Isso a gente precisa deixar claro aqui, né? Porque ele também é uma criatura criada por Deus, né? A pergunta é por que Deus deu poderes sobrenaturais para ele? Deus deu antes dele se tornar o diabo. A gente lê lá em Ezequiel 18, né? Mas assim, tem muita coisa para eu falar em cima dessa temática aqui, né? Dessa unção, né, desses poderes que ele recebeu do Senhor, mas a gente vai estourar muito tempo. Então eu vou parar aqui em Jó 1,16 e a gente continua a semana que vem. Aí eu quero continuar falando, né? Vou questionar vocês, trazer essa provocação no bom sentido, né? Por que Deus deu esses poderes, né, para ele? E aí a gente vai ver, finalizar isso, né? Que Jesus falando, vocês não fazem parte comigo, né? Mas, enfim, vou deixar para a semana que vem, né? Para a gente não ficar dando spoiler e passar muito do tempo. Amém? Aí, assim que a gente finalizar, eu passo todos os versos para vocês, tá bom? E faço o esboço também que a gente viu aqui. Tem coisa que eu mudei, eu vou mudar agora aqui também, aí eu já passo atualizado. boa. Obrigado pelo tempo.